Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podemos nos assentar, por favor? Obrigado. Queridos amigos, seminarista Marcos, que é teatino, seminarista Blenner, também teatino, Frei Rodrigo, sejam muito bem-vindos. Uma salva de palmas para os três. Por favor, a casa é vossa. Muito obrigado pela presença. Nós celebramos hoje 25 anos de criação da nossa paróquia. E a liturgia nos dá de presente esse belíssimo evangelho, onde nos apresenta Maria com duas características muito especiais, características que nós deveríamos trazer para o nosso aprendizado, para a nossa vida de cristão, né? O evangelho mostra Maria zelosa e cuidadosa, uma mulher que tem um zelo muito grande para com a sua prima Isabel e que quer cuidar de Isabel. É muito interessante que o evangelho mostra que Maria sobe a montanha, não para passear. Quando nós falamos de fazer uma visita, nós estamos muito distantes do que era a visita de Maria a Isabel. A nossa visita é, de certa forma, um descanso para nós. A nossa visita visa, muitas vezes, o nosso passeio, o nosso lazer, o nosso descanso. A visita de Maria a Isabel era para zelar, era para cuidar de Isabel. Então ela não vai até a casa de Isabel para passear, não é? Então a palavra visita tem um sentido um pouco diferente do nosso. Ela vai para cuidar de Isabel, que já estava no 6º mês de gestação, não é? Agora em setembro, como eu tive a graça de ir para a Terra Santa, na nossa peregrinação jubilar, eu estive lá onde elas se encontraram na casa de Isabel. E é muito interessante, porque de Belém até Encarém, que é esse lugar onde morava Zacarias e Isabel, é bem longe. E Maria foi ali às pressas, correndo, com muita dificuldade, não é? E é interessante porque o lugar exato onde morava Isabel era lá no alto da montanha, não é? E lá eles nos explicaram por que ela morava tão alto, num lugar tão alto. Na verdade, ela morava antes na cidade baixa, né, de Encarém. Uma cidade, digamos assim, até plana, digamos assim. Uma cidade bonita. Mas como ela ficou grávida já numa certa idade, ela ficou com vergonha, né? Algumas pessoas diziam, como pode uma mulher nessa idade grávida, não é? Como se diria talvez hoje, uma véia buchuda, não é? Como que pode? Então, como ela ficou agraciada com essa bênção de Deus, mas ela via a língua do povo, e ela se envergonhou, então ela foi morar lá no alto da montanha, né? E é interessante que Maria não vai lá, e Dom Emílio dizia isso agora na missa das 10, não se gabar que ela estava grávida, ela foi se alegrar e cuidar daquela mulher, que já tinha uma certa idade, não é? E que estava grávida no 6º mês de gestação, precisava de cuidados. E por que Maria fez isso? Porque Maria era cheia do Espírito Santo. Maria não foi sozinha, ela foi cheia de Deus. Porque ela é mulher cheia de graça. Ela não é mulher com pouquinha graça, nem com metade da graça. Ela é mulher cheia de graça. Ela foi com Jesus dentro dela. E ali tem toda uma manifestação do encontro de Isabel com Maria, não é? E do encontro daquele que estava no ventre de Isabel, João Batista, com Jesus que estava no ventre de Maria. Isso é muito importante para nós. Por quê? Porque Maria vive uma experiência ali, junto com Isabel, que é uma experiência que nós podemos comparar a um bebedouro.
o Espírito Santo funciona mais ou menos como um bebedouro, né? Um bebedouro de água, né? Tem alguns bebedouros que nós colocamos um garrafão de água. E aí nós, quando temos sede, vamos lá e bebemos um pouco. Vai passando o tempo, a água vai acabando. Se nós queremos beber mais, nós temos que encher aquele bebedouro. Então nós temos que encher aquele garrafão de água. Na nossa vida é assim, não basta apenas receber o Espírito Santo, nós precisamos estar sempre cheios do Espírito Santo. Para isso nós precisamos estar sempre buscando o Espírito Santo, enchendo o Espírito Santo, a ponto de transbordar. Foi isso que aconteceu com Nossa Senhora, né? É como se nós abríssemos uma pia, a torneira da pia, né? Deixássemos a pia fechada, ou mesmo aberta, mas abríssemos a torneira toda, aquilo não vai vencendo, vai saindo, chega uma hora que ela começa a transbordar. A gente não pode fazer isso hoje aqui na terra, que nós estamos com escassez de água, mas graças a Deus a água viva que brota do lado aberto de Cristo no céu, ela nunca falta. Ela é uma corrente de água que flui constantemente. Então, Maria estava transbordando, Maria estava tão cheia do Espírito Santo, que ao cumprimentar Isabel, ao saudar Isabel, ela transbordou o Espírito Santo para Isabel. E é isso que deveria acontecer conosco. E é isso que acontece conosco quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Nós transbordamos ao outro o Espírito Santo. Olha que experiência bonita. Não é ela chegar perto de Isabel, não é ela falar com Isabel. Isabel também ficou cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque Maria tinha dentro dela tanta unção do Espírito Santo, que o Espírito Santo estava transbordando, a ponto que não caiu apenas uma gota do Espírito Santo em Isabel, não, a ponto que era tanto o Espírito Santo que transbordou também e preencheu também Isabel. Nós deveríamos ser assim, o Senhor nos fez assim. Nós deveríamos ter essa graça aberta como Nossa Senhora tem. Então você hoje deve se perguntar, você está cheio ao ponto de transbordar ou não? Já aconteceu isso com você alguma vez? Já aconteceu que a tua presença, a tua saudação, o teu oi, fez com que a outra pessoa ficasse cheia do Espírito Santo? Deveria ser assim. Imagina que oi poderoso foi esse, né? Maria olhando e dizendo, oi Isabel, e ela já ficou cheia do Espírito Santo. Quando ela viu Maria, ela já ficou cheia. Por quê? Porque esse Espírito transbordava de Nossa Senhora. E isso é confirmado pela própria palavra de Isabel. A Isabel diz assim, bem-aventurada aquela que acreditou, bem-aventurada aquela que confiou, bem-aventurada aquela que aceitou todas as consequências. Então veja bem, Maria acreditou naquela palavra que o anjo Gabriel disse a ela. Maria confiou naquela palavra. E Maria aceitou todas as consequências. Ela acreditou que aquilo pudesse acontecer, ela confiou que aquele anjo trazia uma palavra de Deus, e ela aceitou as consequências de perder o grande amor da sua vida, de José não entender e ir embora, não é? Ela aceitou as consequências que podia ser apedrejada, porque ainda não era casada com José, e podia ser apedrejada aparecendo grávida, e ela aceitou. Aceitou Jesus e aceitou todas as consequências que seria ser a mãe de filho de Deus. Nós sabemos, gente, que nem sempre é fácil acreditar nas promessas do Senhor, mas é possível. E a grande promessa que é possível, e a grande prova, é que Maria acreditou, confiou e aceitou a promessa do Senhor, e isso se fez cumprir na sua vida. Então hoje é um dia que Maria, nesse quarto domingo do Advento, está nos ensinando muitas coisas. Uma delas é que vale a pena confiar em Deus. Então, para você chegar bem nesse Natal, você precisa de entender isso, que vale a pena confiar em Deus, como Maria confiou. Independente de aquilo ser absurdo, independente dela não ter conhecido o homem, vale a pena confiar em Deus como ela confiou. Vale a pena levar Jesus no coração. Quando ela foi visitar Isabel, ela não foi sozinha, porque ela tinha Jesus, mas Jesus não estava apenas no seu ventre. Deus estava em todo o seu ser. Ela era a mãe de Deus, não apenas porque ela tinha recebido Deus, né, o menino Deus no seu ventre, porque ela já era cheia do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tinha visitado ela
ali naquela noite, conforme diz o anjo, mas aquela visita não foi como aquela visita que nós vamos e vamos embora, não. Ele visitou e permaneceu ali, diz: o Espírito Santo virá sobre você. Ele veio e ficou, porque ela permaneceu, ela fez com que aquele Espírito Santo brotasse cada vez mais dentro dela, ela fez com que os dons do Espírito Santo multiplicasse, frutificasse cada vez mais. Hoje é um dia de nós aprendermos com Nossa Senhora que vale a pena ter alegria ao visitar alguém. Maria não foi lá para talvez tirar o sarro como as outras pessoas faziam de Isabel. Ela foi lá para se alegrar com Isabel, porque ela sabia que aquilo era um sonho de Isabel e que Isabel tinha conseguido uma grande graça. Como é que Maria ficou sabendo disso? Não foi pelo Facebook, que não existia naquela época. Não foi pelo WhatsApp, nem pelo correio, nem pelo telefonema. Foi porque o anjo disse para Maria. Ela acreditou na mensagem do anjo e ela foi lá se alegrar. Como é importante para nós nos alegrarmos com a alegria do outro. Muitas vezes nós temos essa dificuldade, né, de nos alegrar com a alegria do outro. Muitas vezes nós temos uma facilidade de ficarmos bravos com a injustiça que o outro sofreu, de nos revoltar com a revolta do outro, mas de nos alegrar com a alegria do outro, muitas vezes nós não participamos disso. Muitas vezes nós temos uma certa dificuldade. Ela não, ela se alegrou com a alegria do outro, e ela foi lá celebrar essa alegria de Isabel. Isso é muito importante para nós. Ter alegria em visitar alguém, visitar no mesmo espírito que Maria visitou Isabel. Não é? Nós precisamos ser visitadores. Se o Senhor está nos dando essa palavra no dia dos nossos 25 anos, é porque é a deixa que Ele está dando para nós, é a dica que Ele está nos dando, que nós precisamos cada vez mais nos visitar. Nos visitar conforme Isabel foi visitada por Maria. Nós precisamos ser visitadores. Nós precisamos visitar outro. Há quanto tempo você não visita uma pessoa? Quando eu estava preparando essa homilia essa semana, eu liguei para 3 pessoas que eu não falava há muito tempo. E foi interessante. As 3 pessoas me atenderam dizendo o que aconteceu. Que a pessoa já pensa que é desgraça, né? O que aconteceu? E eu disse assim: só liguei para te dizer um oi. Só isso. E as pessoas disseram assim: nossa, que legal. Há quanto tempo alguém não me liga para dizer um oi? E você me ligar para dizer um oi? Eu já pensei que era alguma coisa. Porque normalmente nós ligamos para alguém ou para fazer uma fofoca, ou para falar mal de alguém, ou reclamar de alguma coisa, ou porque nós estamos precisando de algo, né? Há quanto tempo nós não visitamos alguém, né? Para se alegrar com outra pessoa? Visitar esse mesmo espírito que Maria fez com Isabel. Visitar sem precisar de ninguém mandar nós visitarmos. Visitar por quê? Porque eu preciso de ser como Maria. Eu preciso de estar transbordando no Espírito Santo para que a minha visita, para que o meu oi faça com que aquela pessoa também fique cheia do Espírito Santo, a ponto de transbordar desse Espírito Santo. Nós precisamos hoje aprender com esse Evangelho que a caridade deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Gente, a gente pode errar um monte de coisa. A gente pode errar o nome do Miqueias, a gente pode errar quando é Pedro falar que é Paulo, a gente pode errar um texto e falar que é 1 Coríntios e ser 2 Coríntios, mas a caridade a gente não erra. Viver a caridade, a gente vive da melhor forma possível, né? Queria agradecer a todos que trouxeram os panetones para os pobres, o frango para os pobres. Eu sempre aproveito essa data, né, do meu aniversário de ordenação para pedir isso para vocês. Graças a Deus vocês são caridosos, generosos, não é? Isso é muito bom. Nós nunca erramos na caridade. Maria foi lá porque também ela era uma mulher caridosa, porque em primeiro lugar da sua vida estava a caridade. Hoje é um dia que nós celebramos 25 anos de paróquia. E talvez muitos de nós não sabemos de algumas coisas que nós vivemos na nossa paróquia, né? A nossa comunidade, por exemplo, ela começou num clube de bocha, que tinha sido um boteco. Foi assim que as pessoas começaram a rezar aqui. Depois ouviram dizer que uma família francesa tinha doado um terreno, e aí foram atrás desse terreno, que hoje é aqui a nossa igreja matriz, São Pedro Furrier, que foi desmembrada naquela época da comunidade Nossa Senhora de Fátima, lá na Vila das Belezas, e da comunidade Santa Terezinha do Taboão da Serra.
Talvez muitas pessoas não sabem que, por exemplo, na campanha da fraternidade falava sobre a moradia. No nosso bairro teve um grande movimento por causa da campanha da fraternidade, e muitas das casas, por exemplo, de algumas pessoas do Jardim das Palmas, foi conquistada por causa dessa campanha da fraternidade, de uma luta, não é? Junto com o sacerdote da época aqui, junto para fazer com que tudo isso aconteça. Talvez muitas pessoas não sabem que esse terreno do lado hoje é o estacionamento, foi durante muito tempo, até 2003, um posto de gasolina, porque a igreja deveria ser lá. Mas aí o padre Gomes, o primeiro pároco daqui, resolveu fazer a igreja aqui e fez lá o posto de gasolina, o que Dom Emílio conseguiu juntar muitos anos esse dinheiro do aluguel, que deu esforço para a gente começar a construção dessa nossa igreja, não é? Logo que eu cheguei aqui no ano 2000, que eu assumi a paróquia, depois veio um lar para cá, veio orfanato. E um dos fatos mais engraçados que aconteceu aqui no orfanato, é que no começo as crianças me chamavam de pai. E aí saiu um papo na paróquia, que uma das crianças era de verdade o meu filho. Que eu tinha um filho, que eu tinha escondido no orfanato para ninguém desconfiar. Não é? E aí o comentário estava em toda a paróquia. Eu aproveitei um dia que a missa estava cheia de domingo, chamei o menino, e o menino veio, eu peguei ele no colo, ele me deu um beijo na hora, aí todo mundo fez, oh, que bonito. Aí eu falei na missa, gente, estão dizendo por aí que esse menino é meu filho, é verdade. As pessoas ficaram apavoradas, um silêncio na igreja. Se é verdade, ele e todas as outras crianças do lar são meus filhos. Todas as outras crianças. Por quê? Porque se eu cedesse aquela primeira fofoca, não vou chegar lá. Se eu cedesse aquela primeira fofoca, eu ia ter que me afastar das crianças do lar, não é? Tem uns hoje que estão até maior do que eu. E aí, essas crianças foram crescendo e muitas vezes vinham aqui, às vezes até dormiam num tapete que a gente tinha aqui do lado da igreja, e alguns deles ficavam até imitando, né, vocês tocando, e hoje eles tocam e cantam porque eles ficavam na missa imitando, né, e depois na casa deles brincavam, dizendo que um era baterista, o outro tocava violão, o outro cantava, o outro era o padre, né, o outro era o coroinha, eles brincavam e muitos deles tocam hoje porque eles viram vocês tocando. Isso é muito interessante para nós. Talvez muitos de nós não sabemos, mas logo no começo, quando nós começamos a paróquia, muitas pessoas não sabiam que era São Pedro Fourrier, pensavam que era São Pedro, as irmãs da casa São Pedro Fourrier, que vinham aqui para esclarecer quem era São Pedro Fourrier. E depois nós chegamos até fazer a nossa novena numa rádio, na rádio 9 de julho da Arquidiocese de São Paulo. E naquela época, o programa que falava sobre São Pedro Fourrier, que era a novena de São Pedro Fourrier, e o livro de São Pedro Fourrier, eles faziam um programa justamente com um casal chamado Celina e Cláudio Honor. Foi histórico, foi recorde de público, porque eles sempre pegavam santos desconhecidos, e depois eles me ligaram dizendo, padre, a gente não sabe o que está acontecendo, nós nunca tivemos tantas ligações, né? É um recorde de público, porque todo mundo ficou fascinado com a vida de São Pedro Fourrier. Talvez muitos de nós não sabemos, mas o hino de São Pedro Fourrier é a composição do João, esse menino cabeludo aqui. Pelo menos uma coisa boa fez na vida, que foi comprar o hino de São Pedro Fourrier, né? Uma salva de palmas para ele, que Deus abençoe. A nossa construção da nossa igreja, nós fizemos durante um tempo uma maquete, depois que saiu todo o projeto aprovado pela prefeitura, né? Depois nós adaptamos algumas coisas, e aí eu lembro que nós íamos de manhã, eu, Adecir e Kiko, trouxemos a maquete aqui de madrugada, colocamos, era a festa do padroeiro, e ela ficou coberta, fizemos a procissão de São João Batista até aqui da imagem, queriam pôr em cima da maquete, era de vidro, e eu gritando que não podia pôr, que era para pôr em outro lugar, e ninguém entendia o que era aquilo. No meio da homilia, então, eu puxei o pano e falei, né, conversando, fazendo homilia, fiz então, né, com a mão em cima da coisa o tempo inteiro, eu falei então, mas futuramente a nossa igreja será essa, puxei o pano. Aquilo foi um terror, porque as pessoas pararam na missa e vieram em cima da maquete, e para eu voltar à missa quase que eu não consegui mais, porque estava todo mundo querendo saber, mexer na maquete, ver como é que era, e aquela maquete foi mexendo e vivendo muito tempo aqui durante toda a nossa construção. Muitas pessoas não sabem, mas esse painel só ficou pronto em 2005, ele foi feito por um padre, o padre Lázaro, né, da Diocese de Santo Amaro, e foi interessante, porque a primeira coisa que ele fez foi o rosto do Cristo. Então aqui tinha um grande andaime, esse altar que pesa 3 toneladas já estava aqui, eu fazia contorcionismo dentro do andaime para rezar as missas, e o padre Lázaro ficava aqui pintando.
E a primeira coisa eu disse, mas vai demorar muito, por causa que está demorando muito. Ele disse, não, a primeira coisa é o rosto do Cristo. A partir dali vai sair tudo, porque cada pessoa que entrar nessa igreja vai poder olhar para Jesus e ver que Jesus está olhando para ela. Não com um rosto condenador, mas um rosto de misericórdia, um rosto de amigo, um rosto de Senhor, um rosto de Pai. E é interessante porque foi o maior tempo de contemplação e silêncio nessa igreja. O padre Lázaro colocava uma música clássica, subia no andame, e muitas pessoas sentavam na igreja e ficavam paradas, quietas durante horas do dia, olhando ele pintar os detalhes. Isso era fascinante para nós, para ver como a arte chamava as pessoas ao sagrado, né? A nossa paróquia já foi modelo para outras paróquias. Até hoje o padre Lázaro, quando vai fazer alguma paróquia, trazem as pessoas aqui. A paróquia Sagrado Coração de Jesus do Brooklyn foi pintada porque ele trouxe o padre aqui. Em Belém do Pará, lá no Círio de Nazaré, uma capela de lá foi feita porque eles viram essa igreja daqui, né? Alguns fatos marcaram a nossa paróquia nesses 25 anos. Uma época, logo após depois o TLC, um retiro para jovens, nós tivemos um grande incêndio aqui numa comunidade na Vila Praia. Esse incêndio chegou a sair na TV, a Band ficou passando o tempo inteiro, saiu na Globo, em todos os canais de TV, e aí tinha acabado o retiro, os jovens conseguiram fazer uma grande coleta de roupas e alimentos imediatamente, porque tinham acabado de sair de um retiro, e conseguiram ajudar 120 famílias que ficaram desabrigadas. Talvez você não sabe, mas nós já tivemos aqui na nossa igreja até um ex-pastor da Igreja Assembleia de Deus, que veio dar um testemunho porque ele tinha se tornado católico. Naquela época isso foi também uma certa confusão, porque muitas pessoas vieram da Assembleia de Deus aqui, participarem da pregação, naquele grupo de oração naquele dia, pensando que ele iria falar mal e ofender a Assembleia de Deus, e ele falou, eu não vim aqui falar mal da Assembleia de Deus, eu apenas vim me dar o testemunho, porque eu me tornei católico, né? Mas foi muito interessante, talvez eu nunca vi a igreja tão cheia. Talvez muitas pessoas não sabem, mas a nossa igreja era metade do que é hoje. Ali perto da pia batismal tem um risco na parede, era dali para cá. E nós construímos por fora e depois, né, tiramos o que estava dentro. Essa foto daqui era uma igreja que tinha no terreno lado, que a gente chamava carinhosamente de barracão. Não é da minha época, não é? Isso daí lá dos 1980, 90, não é? O Fábio não, para com isso. Eu acho que estava, mas tudo bem. E aí o que acontece? É muito interessante que quando nós tiramos as paredes, ela ficou desse tamanho, 2 ou 3 vezes maior. Uma senhora me perguntou, era domingo, dia 11 de maio de 2013, era dia das mães. Na missa da manhã uma senhora me perguntou, padre, o senhor acha que algum dia o senhor vai ver essa igreja cheia? E eu fiquei muito bravo com aquilo. E ela me falou isso na sexta-feira à noite. Eu fiz campanha sábado e domingo de manhã, dizendo, me falaram isso, eu quero falar para vocês, para a gente domingo à noite encher essa igreja. E no domingo à noite nós tínhamos a igreja abarrotada de gente. Porque quanto maior nós fazemos a igreja, mais pessoas virão na igreja. Talvez muitos de nós não sabemos, mas o nosso altar, a nossa igreja, foi dedicada, a nossa celebração, em 16/6/2007. Não era para ser essa data, era para ser dia de São Pedro Fourier, dia 9 de dezembro de 2006. 15 dias antes do Emílio infartou. E quase que nós infartamos juntos, que estava toda a festa marcada, tudo pronto, e ele infartou, e aí eu cancelei a dedicação, fui no hospital, e ele disse para mim, não, eu vou. Eu disse, como é que o senhor vai, o senhor está infartado? Eu vou lá, pode deixar marcado. Eu disse, não vai, já está tudo cancelado. No dia as pessoas vieram, algumas pessoas não sabiam, nós rezamos por ele, e aí remarcamos para 6 meses depois. Ele veio, e aí por uma tramitação dele e do padre Marcelo, fizemos no dia do meu aniversário, que é o dia da dedicação da igreja. Depois nós tivemos algumas festas memoráveis nessa paróquia. Tivemos o boi no rolete, tivemos cantata de Natal, tivemos culto ecumênico, temos até hoje Bazar da Pichincha, tivemos o Body Country, né? Tivemos muitas reuniões nessa paróquia, né, para a urbanização da Viela da Paz, que está acontecendo, graças a Deus. Tivemos alguns projetos sociais, como o projeto chamado Conexão, né? Tivemos antes da Copa do Mundo um curso de turismo que conseguiu formar uma média de 80 jovens, que tinha até curso de inglês, que naquela época nós conseguimos uma parceria com o governo federal, e olha que não é fácil conseguir, né, parcerias com o governo. Depois tivemos uma parceria com o Colégio Miguel de Cervantes, também de formação, com jovens que saíam do colégio e vinham para cá. Tivemos até curso de pizzaiolo aqui já.
uma pizzaria da região. Depois tivemos na Jornada Mundial da Juventude a visita do Rafa, que é um menino da Itália, que foi um tempo aqui na paróquia, pôde conversar e conviver conosco. Tivemos 2 visitas pastorais de 2 bispos, né, da diocese. Tivemos o Espere, que é um retiro chamado Encontro de Perdão e Reconciliação, Escola do Perdão e Reconciliação, que talvez os pastorais não perceberam, mas depois desse encontro, as pastorais começaram a trabalhar melhor, né, e se reconciliarem, se perdoarem mais, né. Tivemos, graças a Deus, até hoje, muitas vocações que saíram dessa paróquia. E do Emílio lembrava na missa das 10, até vocações que passaram para a paróquia e que hoje são sacerdotes. Não é? Hoje, por exemplo, nós podemos lembrar do João, que é padre João Bonifácio, do Laerte, que saiu daqui também, que é padre Laerte, do Daniel, que está morando em Assis, né, na Itália, Frei Daniel, do Frei Rodrigo, que está aqui hoje, não é? Do Marcos Teatino, que está aqui hoje. O Blenner é meu sobrinho, porque ele é da São Judas, é paróquia vizinha, então está quase nosso também, né? E a irmã Lígia, que está nas Carmelitas, né? Tivemos alguns shows do Dalvimar Galo, já tivemos aqui a Vida Reluz, tivemos o Flavinho, e também tivemos o show da Século I, né? E também tivemos a peregrinação à França e Israel. Mas muitas pessoas não sabem que nem sempre esse painel existiu. Antes desse painel nós tínhamos uma parede branca aqui. E aí era muito interessante porque na Páscoa nós sempre fazíamos algo artesanal para cada Páscoa. Então um ano nós fizemos um sepulcro. E aí naquele ano no sepulcro, a gente ainda estava construindo outra igreja, era parede antiga, não estavam ainda as telhas todas prontas, e choveu. Então a água derrubou todo o sepulcro, né? E aí nós celebramos na chuva, e chovia a noite inteira, não tinha chovido a quaresma inteira, chovia muito, as pessoas muito agoniadas com aquilo. Nós tínhamos batismo por imersão, naquela época nós colocávamos uma caixa de água, caixa d'água mesmo, feitávamos ela e batizávamos crianças, né, na imersão, e as pessoas estavam muito desesperadas por causa da chuva, e aí eu fiz, está chovendo mesmo, eu dizia, manda água, Senhor, manda chuva. Ele dizia, padre, para. Eu dizia, deixa Jesus mandar água. Isso ficou memorável, mas foi uma das melhores vigílias pascais que nós temos, porque alguns rezavam, alguns cantavam, e alguns passavam a vigília inteira puxando com o rodo a água para não chegar na fiação do som, né? E quando eu ia aspergindo água benta, eu vi que a água estava vindo pela metade da canela, mas foi assim que nós fomos construindo e rezando. Assim nós rezamos na rua, nós rezamos na escadaria, nós rezamos no salão, quando tínhamos que fazer algumas coisas, muitas vezes a pessoa ficava lá atrás, e eu aqui na frente, porque a gente estava concretando no meio do salão. Outras vezes nós fizemos aqui um girassol, um cordeiro, fizemos uma época um pelicano, que quando batia o vento, ele batia as asas, parecia um carro alegórico. E era muito interessante aquela época, porque a gente punha uma cortina, e na hora do glória que nós puxávamos aquilo, e aí era um grande júbilo, porque todo mundo ficava esperando aquilo. E era uma coisa que a gente se preparava para a Páscoa. Nós já tivemos aqui missa no rito armênio, com um padre que vinha uma vez por ano. O Cerco de Jericó começou com a Palavra Viva, uma comunidade de Curvelo, em Minas Gerais, que fazia de domingo a domingo. Nós rezávamos aqui de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e graças a Deus nós tínhamos pessoas constantemente. Talvez muitos não sabem, mas nós tínhamos mais 2 comunidades aqui. São Paulo da Cruz, que fica lá perto do Shopping Jardim Sul, funciona ali no Colégio Cristóvão Colombo, é isso? Não é? Tínhamos também a Nossa Senhora Aparecida do Jardim Tabuão. As 2 hoje são de outras paróquias. A nossa paróquia já funcionou também como cinema, porque quando lançou aquele filme A Paixão de Cristo, não é? Aqui era tudo branco, então nós resolvemos passar aqui na Segunda-feira Santa, para que as pessoas assistissem. E por incrível que pareça, a igreja ficou entupida de pessoas. Muitas pessoas humildes que saíam da igreja e falavam para mim, padre, obrigado, porque se o senhor não tivesse feito isso, eu nunca tinha visto esse filme. Eu disse, como não? As pessoas diziam, eu nunca fui no cinema na minha vida. E eu fiquei assustadíssimo, porque na minha cabeça todo mundo ia no cinema, né? Tem cinemas que tem dias que tem promoção, e muitas pessoas não tinham vindo. E acabamos passando mais 2 dias naquela cinema, e os 3 dias foram lotados, e dava para ver como pessoas muito humildes, principalmente das áreas mais pobres da nossa comunidade, vinham aqui pelo boca a boca, eles ficavam sabendo, e ficavam assistindo, e ficaram muito tocados com aquele filme que falava da paixão do Senhor, não é?
Quem é um pouco mais antigo aqui lembra dos grandes bailes que nós fizemos, principalmente do baile das décadas. Nós também tivemos aqui curso de Libras, jornadas missionárias, né? Nós também tivemos aqui, nos nossos 15 anos, um grande show, que era um dia de gala. Então todo mundo vinha como se fosse para uma grande festa. Nós nesse dia homenageamos 5 mulheres da nossa comunidade que já tinham falecidos, e vários jovens da nossa paróquia cantavam músicas, lembrando de todos esses anos, não é? Também, nesses 15 anos, nós fizemos um CD da nossa paróquia. E talvez você não sabe, mas em cada coluna dessa igreja há uma medalha. Na maioria das vezes é uma medalha de São José, que nós consagramos essa igreja, toda a construção a São José. Aqui no altar nós temos uma medalha de São Bento, para que o demônio nunca suba esses degraus. E São Bento tem intercedido por isso. E no nosso salão tem rosas de Santa Teresinha. E era muito engraçado, porque eles iam concretando e eu ia jogando água benta no meio do concreto. Muitas vezes as pessoas vinham para ver o projeto do concreto, e muitas vezes vinha um pedreiro correndo atrás de mim dizendo: padre, padre, um milagre, encontramos uma medalha no meio do concreto. Eu dizia: não é milagre, foi eu que coloquei. E voltava lá, né? Isso é um pouquinho de muitas histórias da nossa paróquia, né? Isso daqui era uma grande montanha de terra que na verdade serviu para aterrar onde hoje é o Portal do Morumbi, né? Esse daqui era a primeira construção que nós tínhamos nesse terreno de lado. Agora, de toda essa história, o mais importante é que nesses 25 anos nós conseguimos fazer 25 celebrações para fazer um balanço de tudo isso, ver o que nós fizemos até agora. E o mais importante de hoje não é só relembrar tudo que nós fizemos. Muitas pessoas perguntavam: padre, o senhor não vai fazer uma grande festa? Eu disse: não, nós vamos fazer pequenas festas, 25 festas, 25 missas, e depois 450 anos de São Perfuí, a festa de São Perfuí, e vamos celebrar esses 25 anos, fazendo o balanço de tudo isso que nós fizemos nos 25 anos, e principalmente se perguntando: o que eu devo fazer agora nos próximos 25 anos? Pegando tudo isso de bom que nós fizemos, os acertos e os erros que nós fizemos, lembrando de todas as pessoas que passaram pela nossa paróquia, muitas dessas pessoas que trabalharam tanto aqui já estão no céu, e que nós queremos rezar por elas também. Nós precisamos estar atentos a uma coisa: nos próximos 25 anos, nós transbordaremos como Nossa Senhora. Nos próximos 25 anos nós estaremos cheios do Espírito Santo como Nossa Senhora. Nos próximos 25 anos nós estaremos com a disposição de Maria a ir visitar Isabel, porque é isso a palavra que o Senhor está nos dando no nosso jubileu, que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, transbordando do Espírito Santo, para levar Jesus a Isabel, que está por aí nas montanhas da vida, precisando da nossa visita. Que Deus nos ajude a isso, ser uma paróquia cheia, repleta do Espírito Santo e disposta a ir visitar Isabel. Amém?